E já está conosco o jornalista que foi preso nos atos de 8 de janeiro, em Brasília, no Distrito Federal, ali na Praça dos Três Poderes. O jornalista Marcos Vanucci está conosco no Pleno Time. Marcos Vanucci, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Marcos. Muito boa tarde, meus amigos. Marcos Mello, Monique Mello. Prazer estar com vocês aqui. De antemão, agradeço o convite. Esses espaços alternativos que nós temos aqui na internet são muito importantes para que a gente reverbere e mostre a verdade, já que, infelizmente, não podemos contar com a nossa imprensa aberta. Então, sempre, meu muito obrigado em nome de todos os presos políticos e exilados políticos do nosso país. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Obrigado. Eu estou aqui entre Marcos hoje, né? É, meu xará. Marcos, eu vou começar pedindo para que você explique, até para muitos que podem não te conhecer, não conhecer a sua história, como se deu a sua participação no 8 de janeiro, o que te levou até lá, Praça dos Três Poderes, naquele dia. Bom, Monique, eu sou jornalista há quase 20 anos, né, passei pelos principais veículos de comunicação de São Paulo, entre os quais Globo, Record, CBN, Rádio Globo, Rede TV, SBT, enfim. E assistindo tudo que a gente vem assistindo no país, infelizmente a debandada, né, a prostituição da imprensa brasileira, na época em que começaram as manifestações no Brasil, eu entendi que eu teria neste momento o compromisso de dar voz àquelas pessoas, já que nós não podíamos contar com o trabalho da imprensa, que manipulava e continua manipulando a opinião pública até hoje. Foi este o principal motivo que me levou a Brasília algumas vezes, inclusive na véspera do fatídico 8 de janeiro. Eu cheguei em Brasília no dia 7, né, isso se tratando da última vez que eu estive em Brasília, e fui justamente com essa missão de cobrir as manifestações, entender o que estava acontecendo por trás de todo aquele contexto, de toda aquela movimentação, já que eu costumo dizer que nós jornalistas somos contadores de história, e não existia ambiente mais propício para se contar histórias de milhares e milhares de brasileiros que não fosse o QG de Brasília. E também objetivando escrever um livro e fazer um documentário para que esse momento ficasse registrado, né, na história do Brasil. Foi o que me levou a Brasília no dia 7, então cobriria as manifestações do dia 8 e voltaria para São Paulo no dia 9, mas infelizmente isso não aconteceu, porque eu acabei, mesmo como jornalista identificado, trabalhando, cobrindo as manifestações, acabei infelizmente me tornando uma das vítimas dessas atrocidades jurídicas que a gente vem assistindo infelizmente no país. Vanucci, quem eram essas pessoas que estavam no 8 de janeiro? Qual é o perfil dessas pessoas? Você chegou a ver alguma coisa que te identificasse, que te saltasse aos olhos como uma tentativa de golpe de Estado? Tinha alguém armado? Quais são as suas impressões sobre o que você vivenciou ali? Olha, Marcos, muito pelo contrário. Como eu falei anteriormente, eu já tinha estado em Brasília outras vezes, antes do 8 de janeiro, então eu tinha um trânsito muito tranquilo no QG, mesmo porque, por essa história toda que eu contei da imprensa, pela desconfiança que a população brasileira tinha da imprensa, então não era qualquer jornalista que conseguiria circular ali no QG com tranquilidade. Como as pessoas já me conheciam, né, muitas delas já acompanhavam meu trabalho, até pela própria exposição na TV que eu tive durante anos, né, trabalhando nos principais veículos, então acabei ali conquistando a confiança dessas pessoas e tinha um trânsito muito, muito importante, muito tranquilo dentro do QG. Então ali eu absorvi as informações, eu conheci as histórias, gravei muito material. E o que eu posso confirmar para vocês com absoluta certeza é que ali não existia nenhum tipo de ambiente, com nenhuma animosidade, com nenhum tipo de episódio que pudesse caracterizar qualquer coisa relacionada à violência, nada disso. Muito pelo contrário, era um ambiente muito pacífico, muito acolhedor. Eu costumo dizer em todas as entrevistas que eu dou que em quase 70 dias de QG, quando essas pessoas ficaram concentradas, não houve sequer o registro de uma ocorrência policial. Nada, absolutamente. E aí a gente imaginar que apenas num dia essas pessoas se revoltaram e disseram, bom, vamos descer para o Planalto e vamos quebrar tudo, isso é história de Papai Noel, história para boi dormir. Né? Hoje, eu e o Tarefael, nós somos considerados aí as principais testemunhas dessas ilegalidades, já que Tarefael tem todos os detalhes do que acontecia no ambiente interno, no gabinete paralelo de Alexandre de Moraes, e eu, como o único jornalista preso na cobertura, sou testemunha ocular de tudo que aconteceu, desde o QG até a descida, né, para o Planalto, e tudo o que aconteceu lá embaixo, quando eu assisti a quase uma chacina a céu aberto no fatídico 8 de janeiro. Então dizer que aquelas pessoas estavam preparadas, que elas estavam armadas, que elas estavam intencionadas em promover qualquer tipo de manifestação mais violenta, isso é uma grande mentira. E aí eu tenho condições de detalhar um pouco mais de grupos extintos que eu presenciei, que eu gravei ali no entorno do QG e que a gente pode discorrer ao longo da entrevista aqui também. É justamente isso que eu ia te perguntar, Marcos, sobre se você pôde perceber, viu grupos distintos, justamente pessoas que parecem, como você acompanhou desde o QG, se você percebeu pessoas diferentes naquele lugar, que não fossem as mesmas que estavam nas portas dos quartéis. Olha, Monique, com certeza. Existia ali uma união muito grande por parte dessas pessoas que estavam no QG ali de Brasília. No próprio dia 7, portanto, na data anterior, eu dei uma circulada ali próximo ao QG e identifiquei um outro grupo que estava distante do QG. Então, em torno aproximadamente de umas 500 pessoas, que eu sou repórter policial investigativo há quase 20 anos. Né? Então, eu circulo dentro do meio policial e político há muito tempo. Obviamente que você acaba aí, né, adquirindo, né, todo um know-how para você identificar o comportamento de pessoas. E esse grupo não me parecia um grupo que estivesse alinhado ao comportamento, à maneira de se portar, à maneira de se vestir, como as pessoas que estavam concentradas no QG. Então eu adentrei a esse grupo, eu gravei muitas imagens, e o próprio comportamento, a maneira que as pessoas se vestiam, e a própria condição etária dessas pessoas. É um dado sempre muito importante, Monique e Marcos, porque muitas vezes essas informações passam desapercebidas. A maioria do pessoal do QG, com algumas exceções, é claro, era composta ali de pessoas acima dos 40 anos. 40, 50, 60 anos. Este grupo distinto que eu identifiquei ali ao lado do QG, numa distância de aproximadamente 1 quilômetro, 1,5 km, tinha um outro perfil.
Era um perfil de pessoas mais jovens, abaixo de 30 anos, muitas vezes de boné, de touca, com roupas que não faziam muito, não se alinhavam muito ao perfil das pessoas que estavam no QG. A maneira que eles tratavam os policiais, eu me lembro que eles abordaram alguns policiais do Exército ao lado de algumas viaturas, e assim com um tom agressivo, com uma linguagem não tão apropriada, o que não corresponde ao comportamento das pessoas no QG. Então eu vi exatamente que existia essa diferença, e ali me acendeu o sinal de alerta. E foi exatamente esse sinal de alerta, este start, que me faz acreditar, né, e afirmar para vocês aqui que exatamente foi este grupo que desceu à frente dos manifestantes, portanto, antes, e promoveu a quebradeira antes dos manifestantes do QG chegarem ao Planalto. Grupos de pessoas costumam realmente se distinguir por códigos, símbolos e idiosincrasias, né, que fazem eles serem diferentes de outros. E eu te pergunto, Marcos, se tem como cogitar, se há cogitação desses grupos diferentes terem chegado lá por intermédio, talvez, de alguém que estava no QG. Olha, Monique, você ter a certeza, né, de que existia alguém ou algumas pessoas ali em meio às pessoas do QG, é muito difícil a gente afirmar, né? Porque você sabe, quando a pessoa quer trabalhar, quer agir de forma sorrateira, ele vai buscar artifícios, ele vai buscar outras alternativas para que ele não seja identificado. Então, claro que eu acredito que existiam infiltrados ali no QG, vestidos de verde e amarelo, né, tentando aí adotar um comportamento um pouco mais ameno e mais ou menos alinhado com o comportamento das pessoas do QG. Claro que isso existiu. Agora, identificá-los é sempre muito complicado. Esse comentário que eu fiz anteriormente a respeito desse grupo, o que me chamou a atenção? Me chamou a atenção o fato de justamente eles estarem num outro ponto ali do QG. Ora, se eu faço parte da torcida do Corinthians, por que eu vou ficar longe da torcida do Corinthians? Então, se eu faço parte do movimento do QG, por que eu estaria num grupo distinto ao lado do QG, numa distância de aproximadamente 1 quilômetro, 1,5 km? Então, foi exatamente isso que me chamou a atenção, né? E logo depois que aconteceram todos os fatos, que a manifestação, tudo que ocorreu no 8 de janeiro foi noticiado, todos nós sabemos que não foi aprendida sequer uma arma no QG. Então, você acreditar que essas pessoas desceram para o Planalto num surto, né, psicótico, e dizer assim, nós estamos aqui há 70 dias e hoje a gente resolveu todo mundo surtar aqui e vamos descer e quebrar tudo lá embaixo. Quebrar com quê? Quebrar com quê? Já que eu acompanhei toda a descida do QG até o Planalto, e aí eu arrisco dizer que cerca de 7 quilômetros a pé, todos nós, inclusive eu, fomos escoltados por várias viaturas da Polícia Militar. Então, as pessoas foram direcionadas ao Planalto, quando na verdade hoje a gente sabe que isso poderia ter sido impedido, né? Existem outras várias formas que a gente pode discutir aqui durante a entrevista. Fato é que esse grupo foi revistado por 2 vezes, a primeira vez próximo à rodoviária, inclusive eu, né? Então quem tinha bolsa jogava os seus pertences no chão, eles revistavam, devolvia a tua bolsa e você passava. E lá embaixo, antes daquela barreira, uma pequena barreira que foi colocada lá, que a gente conheceu nos vídeos, uma barreira de grade, que aquilo não segura nem um grupo de cachorros, quanto mais 6, 7 mil pessoas. Né? Então lá embaixo, novamente, uma outra revista. Então você acreditar que essas pessoas quebraram os prédios públicos com as mãos, isso é história de Papai Noel. Eu consegui presenciar muita coisa, muito material gravado, e eu consigo perceber que tudo aquilo foi de fato arquitetado, porque, veja só, nós estamos falando de uma cidade que é a mais bem policiada do país, por concentrar justamente os 3 poderes. Brasília, né, toda a estrutura policial de Brasília, ela é extremamente complexa e muito bem estruturada. Né? Então, se essas pessoas, e aí eu me refiro exatamente ao governo, se o governo tivesse a intenção de impedir essa invasão teria sido impedida já nas rodovias a partir de um trabalho feito pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que tem toda a movimentação de coletivos pelo país. Então, se eles quisessem evitar que essas pessoas chegassem a Brasília, isso já teria sido barrado bem antes. Bom, permitiram que esses ônibus chegassem. Ainda assim, lá embaixo, na entrada do Planalto, uma barreira que não segura, conforme eu falei, nem 10 crianças, quanto mais 6, 7 mil pessoas. E por que tinha só aquela grade? Uma grade que foi colocada ali para inglês ver, para fingir que tinha uma barreira, para fingir que tinham policiais ali suficientes. E não foi o que eu vi. Só para complementar aqui, só para vocês terem uma ideia. Quando eu fazia Rádio Globo, eu era o apresentador oficial dos shows da Xuxa em São Paulo. Então eu comandava públicos de 20 e 30 mil pessoas. E o público da ex-apresentadora Xuxa é um público extremamente grande. Né? Então a gente via toda uma estrutura de segurança no entorno do local do show. Então por que essa estrutura não foi utilizada? Porque a mesma estrutura que foi utilizada, que cercaram Brasília agora recentemente, no 7 de setembro, que mal a imprensa conseguia circular, por que essa estrutura não foi colocada no 8 de janeiro? Na minha concepção, no meu entendimento enquanto jornalista, não foi colocada propositalmente, para que as pessoas pudessem ter acesso e essas condenações, essas acusações fossem dirigidas a essas pessoas que estavam no QG. É essa a leitura que eu faço exatamente do fatídico 8 de janeiro. Então a gente tem o 8 de janeiro como um marco, né? E de lá para cá eu queria saber como é que se avalia o cenário político e jurídico do Brasil de 8 de janeiro para cá. Flávio Dino era do governo Lula, passou para o STF. Ricardo Lewandowski era do STF, passou para o governo Lula. E as imagens também comprometedoras do Ministério da Justiça, ainda sob a batuta de Flávio Dino, que sumiram. Essas imagens desapareceram. Você está falando de uma cena, você está compondo uma cena onde houve facilitação para que aqueles atos radicais tivessem ocorrido, né, porque já era de conhecimento do governo que havia a iminência de uma manifestação mais forte, e eles facilitaram, de acordo com os seus relatos,
e essas imagens sumiram. Flávio Dino disse que não tem responsabilidade de guardar a imagem, era ele ministro da Justiça na época. Diante de todo esse cenário, dessas narrativas, de tudo isso que a gente tem assistido, tem acompanhado, você entende que a anistia é o único caminho para a gente começar a falar em pacificação do país? Olha, Marcos, excelente pergunta. A gente, inclusive, falou rapidamente sobre isso na Paulista, né, quando nos encontramos na última manifestação. Sim. Eu vejo da seguinte forma, Marcos, eu vejo o seguinte, o governo já tinha assumido o poder, portanto, no dia 1º, o governo já estava empossado. Se o governo tivesse intenção de desmobilizar o QG de Brasília, ele teria feito assim que ele assumiu o poder. E por que não fez? Essa é a minha primeira pergunta que eu deixo aqui a todos vocês e a nossa audiência aqui. Por que não fez? Não fez porque quis utilizar essa primeira semana, do dia 1º ao dia 8, para planejar, né, essa armadilha, que foi exatamente isso que aconteceu, para incriminar todas essas pessoas. Inclusive eu sempre pergunto aqui nas minhas entrevistas de forma recorrente, qual é o crime que o jornalista comete ao narrar fatos? Que era o que eu estava fazendo em Brasília. Por que eu fui preso? Qual o crime que eu cometi? E por que Adriano Machado da Reuters, que foi flagrado dentro de um prédio público, combinando fotos, né, com um dos agentes lá, um dos infiltrados, por que ele não foi preso? Já que nos processos, todos os advogados, eu falo com total propriedade, porque acompanho todos os processos diariamente, tenho contato com advogados, com parlamentares, além também de ter formação em direito. Então, o que eu entendo dessa situação toda? Em todos os processos, a premissa básica para você ser condenado a 14 ou 17 anos de prisão é você ter uma foto ou um vídeo, ou no gramado ou dentro de algum prédio público. Isso já basta para você ser condenado. E a pergunta que fica por que Adriano Machado não foi preso? Por que Adriano Machado não foi condenado a 17 anos? E eu que fui preso no QG no dia seguinte? Adriano Machado, ele é um jornalista melhor do que eu, melhor do que vocês? Ele é mais especial? Por que ele tem um tratamento especial? Além disso, eu ouvi, fazendo a cobertura, todo aparelhado. Eu costumo dizer nas minhas entrevistas o seguinte, Monique e Marcos, eu nunca tive nas redações pelas quais eu passei, seja de Globo, TV, ou rádio, ou Rede TV, enfim, eu nunca tive um armáriozinho onde eu tivesse a possibilidade de ter lá uma máscara de proteção contra ataques de gás lacrimogêneo. Eu nunca tive isso como repórter em 20 anos. Então você imaginar que ele chega lá no Planalto, todo aparelhado, com máscara de gás, com colete à prova de bala, óbvio que ele tinha essa informação privilegiada. Óbvio que ele sabia o que ia acontecer e ele soube dessa informação, assim como outros colegas souberam dessa informação com antecedência. Então, eu sempre tenho questionado sobre essa questão, sobre esse fato envolvendo Adriano Machado. Inclusive, eu falei dele na última quarta-feira na comissão, né, que eu fui convidado pelo Coronel Meira e fui depor agora na última quarta-feira em Brasília e citei esse novo dado. Agora, quanto à questão da anistia, Marcos, a gente sabe que a anistia não é, né, aí eu falo do ponto de vista jurídico, não seria, neste momento, a melhor solução para o problema. Mas quando nós vivemos, neste momento, um estado de exceção, onde o judiciário brasileiro está completamente aparelhado politicamente, onde o judiciário brasileiro desconsidera as leis, não obedece à Constituição Federal, vivemos, sim, numa ditadura da toga, nós não podemos pensar numa outra alternativa que não seja anistia ampla, geral e restrita. Não há mais essa questão de trabalharmos em cima de um possível perdão para todas essas pessoas, inclusive para mim, quando se dá o nome de dosimetria de pena, diminuição da pena. O que vai significar isso? Vai dizer o seguinte, bom, você foi condenado a 17 anos, mas porque você é bonitinho, porque eu acho você um galã de novela, eu vou diminuir a sua pena de 17 para 7 anos? Peraí, é assim que estabelece? Que isso é estabelecido pelo Código Penal Brasileiro, pelo Código de Processo Penal? É assim, é num piscar de olhos que você fala, olha, tira ele de 17 anos e bota 10 anos para ele? É assim que nós vimos a justiça do Brasil funcionar? Definitivamente, Marcos e Monique, não. Definitivamente não. Eu tenho contato permanentemente com juristas renomados, criminalistas, especialistas em direito penal, e que sabem exatamente que confirmam tudo isso que eu estou falando. Então, se nós não temos, melhor dizendo, nenhum remédio constitucional, vamos chamar assim, para que essas pessoas voltem ao seu país, as pessoas que estão exiladas, e eu conheço todas as histórias, essas pessoas que estão sendo perseguidas, que estão presas ainda, hoje, em Brasília, nós temos aproximadamente 35 pessoas ainda presas, em Brasília, só entre homens e mulheres, espalhadas aí pelo país, cerca de 200 pessoas, mais quase 200 na Argentina, fora o pessoal que está nos Estados Unidos. Será que nós teríamos uma outra possibilidade para que essas pessoas voltassem ao seio das suas famílias, caso não seja através de uma anistia? Infelizmente, é o que temos para o momento. Então, a nossa luta é justamente pela anistia total e irrestrita. Não há outro tipo de conversa, já que a gente entende que essas pessoas não cometeram crimes e aquelas que eventualmente sejam identificadas e que cometeram um crime de, por exemplo, de repente, um dano ao patrimônio, que ela seja responsabilizada pelo dano ao patrimônio, com a sua individualização de conduta. Aí sim nós estaríamos respirando, né, uma normalidade jurídica. Fora disso, Marcos, não há nenhum tipo de possibilidade. Só as pessoas que estão diretamente envolvidas sabem exatamente como essas pessoas estão vivendo, com as suas vidas destruídas. Então, para todos nós, não há outro remédio que não seja a anistia ampla, geral e restrita neste momento. Ô Marcos, tem pessoas perguntando aqui nos comentários a respeito das imagens que você disse que levantou no dia 8 de janeiro. Você já usou ou pretende usar essas imagens com alguma finalidade em algum momento? Tem pessoas que ficaram curiosas com essa sua informação. Olha, Monique, essas imagens, se você me permite aqui fazer um esclarecimento para as pessoas entenderem.
Eu, recentemente, a questão de 2 meses atrás, eu dei uma entrevista para o Bunker Podcast, uma entrevista de quase 2 horas e meia, e que ainda assim a gente não consegue contar tudo, todos os detalhes, desde a prisão do QG até todo o período da Papuda e saída da Papuda, né? Seria necessário que a gente tivesse um tempo aqui um pouco maior. E aí fizeram um corte dessa minha entrevista, alguém fez e colocou uma tarja embaixo dizendo que aquela pessoa, no caso eu, era o Talhaferro, dizendo, olha, o Talhaferro está dizendo tudo, o Talhaferro está entregando tudo. Eu sei que esse vídeo viralizou, esse corte viralizou, inclusive chegou no exterior, que eu recebi ligações do exterior, né? E até este momento o Talhaferro não tinha aparecido ainda com todas essas denúncias. Foi Talhaferro começar a aparecer e aí começou-se a associar a minha imagem a dele, né? Então ele começou a ser entrevistado, porque as pessoas perguntando sobre as tais imagens. E ele dizia, bom, olha, quem tem as imagens é o jornalista, o Marcos Vanucci, é ele que foi preso, ele estava lá gravando, etc, etc. Então, a relação dessas imagens, elas não têm nada a ver com essas imagens que o Marcos acabou de relatar. As mesmas imagens que Flávio Dino teria apagado. A gente sabe que não apagou, né? Mas não tem nada a ver com essas. As imagens que eu tenho são imagens de registros como jornalista, né? Por exemplo, algumas delas já divulgadas, né? Por exemplo, de que eu gravei um grupo de infiltrados descendo de rapel improvisado, ali um rapel improvisado, atrás do Congresso, pela mangueira de incêndio. Então eu tenho essa imagem, já publiquei essa imagem, eu tenho as imagens deste grupo distinto, que eu disse agora no início da entrevista, que estava ao lado do QG, portanto separado dos manifestantes do QG, com roupas diferentes, com comportamento diferente, e que naturalmente você vê uma distinção. Essas pessoas não foram vistas no presídio, e eu posso dizer com total propriedade, porque eu fiquei preso durante 70 dias, e sei exatamente quem estava preso comigo. Então aquelas pessoas, eu olho as imagens e vejo, essa pessoa não foi presa. Então essas imagens compõem esse material que eu tenho, por exemplo, a imagem que eu tenho de Flávio Dino e Celina Leão, que eu venho denunciando constantemente, inclusive agora na comissão, que nós flagramos os dois assistindo a quebradeira da janela do Palácio da Justiça. E aí eu me pergunto, esse é o papel de um funcionário público, de uma servidora pública, como uma governadora em exercício e que, portanto, teria total autonomia para impedir o que aconteceu ali em Brasília e estava assistindo tudo da janela? E ainda na maior cara de pau, Marcos e Monique ainda foi nos visitar na Papuda, na maior cara de pau, ainda falou comigo na cela, né? Foi falar comigo porque ali no presídio eu atuava exatamente como eu tenho atuado ao longo desses quase 3 anos que eu estou solto, como porta-voz daquelas pessoas. As pessoas que estavam presas comigo eram pessoas muito simples, muito humildes, e viam em mim um ombro para se apoiarem ali. O Marcos é jornalista, ele tem conhecimento jurídico, ele pode nos apoiar. Então todas as vezes que iam autoridades do presídio, quem falava em nome dos presos era eu. Quando ela chega no presídio, então ela é direcionada à minha cela. Olha, quem fala em nosso nome é o Marcos. E aí eu fui conversar com ela, né? E naquele momento, no final da conversa, óbvio que eu não falei para ela que eu tinha filmado ela, que eu tinha visto ela assistindo a tudo pela janela ao lado de Flávio Dino. Então, aquela velha máxima, né, Marcos e Monique? Óleo e água não se misturam. Então, eu queria deixar aqui, se você me permite, um alerta aos eleitores de Brasília. Você que é de Brasília, que esteja nos assistindo, que ela, inclusive, é pré-candidata a governo de Brasília, inclusive por seu vice sendo apoiado por Alexandre de Moraes. Então, essa mulher ela não pode ser eleita em Brasília. Ela foi nos visitar na Papuda, na maior cara de pau, e dias antes estava lá assistindo a tudo o que aconteceu pela janela do Palácio da Justiça, ao lado de Flávio Dino. Me parece que essa combinação é das mais perfeitas, né, Marcos? Ok, o tempo não espera, né, meu irmão? A gente está aqui, a conversa poderia ficar durante horas, porque realmente você tem muita informação, o volume de detalhes de informações realmente é muito grande. Mas a gente vai receber um próximo entrevistado. Te agradeço muito. Marcos Vanucci, jornalista, que foi preso no 8 de janeiro, conosco aqui no Pleno Time. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Obrigado, Monique. Obrigado, Marcos. Um abraço a toda a nossa audiência. Fico à disposição para outras oportunidades. E queria deixar aqui, aproveitar se você me permite, deixar um abraço ao Eduardo Talhaferro. A gente ficou sabendo que ele foi detido na Itália. Estamos apurando, mas vamos torcer para que o trabalho continue e a gente continue denunciando tudo isso. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Marcos.